Agora é a vez da Diana. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Vou aqui também tentar contribuir um pouco com essa discussão. A gente está vivendo um momento muito convulsivo, né, da política no país. Parece que a cada dia acontece alguma coisa nova para somar na reflexão, nos problemas, inclusive, que surgem no país. E eu acho que é bem importante todo esse panorama que a Flávia colocou, né, enfim, um panorama que parte desde o golpe institucional, a prisão arbitrária do Lula, agora um processo eleitoral manipulado pelo judiciário e tutelado pelas Forças Armadas também, numa crescente politização das Forças Armadas, e que a gente vê um fortalecimento da extrema-direita. Enfim, para quem se propõe lutar por um feminismo marxista, socialista, aliado à classe trabalhadora, é impossível pensar a nossa estratégia de luta por fora desse cenário político. Não há separação entre a luta das mulheres e com qual estratégia a gente vai enfrentar essa situação política, né? Porque se a gente lutar somente pelos direitos das mulheres em separado de tudo que está acontecendo, é impossível. Porque ganhe o governo que ganhar, né? Se a gente vê, se ganhar um governo como Bolsonaro, já está bem evidente o nível de ataques que vão vir para a gente. Mas se ganharem outros governos também, existem outras estratégias que estão colocadas de manutenção dessa sociedade capitalista, que inclui descarregar a crise sobre as costas dos trabalhadores e vai recair duplamente sobre as costas das mulheres. Então a gente precisa debater a luta das mulheres inserida nesse cenário. E aí eu queria tentar aprofundar um pouco um aspecto que a Flávia pegou mais no final, porque eu acho que a gente já está no momento de maior inflexão do próprio processo eleitoral, né? Porque, na verdade, na última semana teve uma mudança bastante grande, que foi o golpe institucional deu um passo adiante, conseguindo vetar o Lula, a candidatura do Lula, né? Algo que a gente repudiou fortemente, né? Esse autoritarismo do judiciário, da Lava Jato, que não veio para acabar com corrupção, nem nada disso, enfim. E o anúncio da candidatura do Haddad. Isso marcou um novo momento no processo eleitoral com a candidatura do Haddad. E aí estava colocado qual cenário iria acontecer. Né? Vai ter transferência de votos, quem vai ser o candidato que vai para o segundo turno com o Bolsonaro, que está liderando as pesquisas, enfim, ficaram mais ou menos 2 semanas, bastante esses debates nas redes sociais, nos locais de trabalho, enfim, em todos os lugares. Uma pessoa que é uma escolha da humanidade, como é o Bolsonaro, tem 26% da intenção de votos. Como que se chegou até isso? Se não foi abrindo espaço para essa direita e começando a fazer os ajustes que a burguesia queria e achou muito pouco o que a Dilma fez. A Dilma falou que não ia fazer ataques, ela fez, atacou o seguro-desemprego, fez vários ataques, mas eram poucos perto do que os capitalistas queriam para descarregar a crise sobre as nossas costas. E essa política que o Haddad já está anunciando para mostrar governabilidade frente a essa situação que está colocada, vai reeditar os ataques que a Dilma já tinha feito numa situação de crise econômica mais profunda que a gente está vivendo. Então é muito importante a gente poder debater isso hoje, principalmente numa situação em que também o movimento de mulheres começa a se levantar por rechaço e ódio que a gente tem todos os dias em relação à extrema-direita, que quer trucidar com os poucos direitos que a gente tem hoje em dia, e também porque mostra que não vai ter nenhuma emancipação das mãos dos golpistas, né, ao lado dos golpistas, nem do mercado financeiro. Nesse sentido, na nossa opinião, frente a essa democracia bastante degradada que a gente está vivendo, a única forma da gente continuar lutando contra o golpe institucional, porque inclusive tudo isso que o PT faz através da candidatura do Haddad é deixar claríssimo que não está lutando contra o golpe institucional, porque vai se aliar com os golpistas de ontem, que poderão ser os golpistas de amanhã, quem sabe? A única forma da gente seguir lutando contra esse golpe é lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que a gente deveria exigir que os sindicatos defendessem, que os sindicatos, os movimentos defendessem, inclusive porque todas as
instituições do regime ou apoiaram o golpe institucional ou se adaptaram a esse processo de golpe. Né? A principal foi o próprio judiciário, né, que a gente denunciou bastante. E por que uma Assembleia Constituinte livre e soberana? Porque seria a forma mais democrática dentro dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista. Inclusive, nós defendemos um governo de ruptura dos trabalhadores, de ruptura com o capitalismo, mas apresentamos essa proposta hoje para a maioria da população poder decidir os rumos do país e não um punhado de políticos, golpistas, inclusive, na sua maioria. Então, uma Assembleia Constituinte onde a população possa decidir uma série de coisas. Não só decidir quem votar, que isso a gente lutou até as últimas consequências, mas que possa decidir, por exemplo, por acabar com o pagamento da dívida pública, que é um roubo das riquezas nacionais para encher os bolsos dos capitalistas estrangeiros. E essa dívida pública, que é sim, a desculpa para a PEC 55, reforma da Previdência, reforma trabalhista, é que tem que pagar a dívida pública. Essa é a desculpa. Para quê? Para manter os lucros dos capitalistas e tirar da população mais pobre. Então vão manter o pagamento da dívida pública, vão fazer ajustes e a crise vai vir nas nossas costas. Quem paga isso? Todos os governos até hoje pagaram, incluindo o PT. O PT, inclusive, é dos que mais pagou a dívida pública. Todos os candidatos que estão lá, os candidatos da ordem, defendem o pagamento dessa dívida. Então não existe nenhum... Todas as promessas, inclusive, que colocam, criação de empregos, vamos melhorar a saúde, não existe. Porque eles vão continuar pagando a dívida pública, o dinheiro vai continuar indo para o capital estrangeiro e vão continuar cortando da gente. Então não existe nenhum tipo de melhoria sem a gente atacar esse verdadeiro saque nacional pelo capital estrangeiro. Então isso seria uma medida que uma Assembleia Constituinte livre e soberana poderia colocar com muita força. Mas para além disso, revogação integral de todas as reformas do governo golpista do Temer, mas também dos governos anteriores. Né? A reforma da Previdência não passou, mas a reforma trabalhista, a lei da terceirização irrestrita agora, né? Inclusive na mesma semana em que aumentaram o salário, auto-aumentaram os seus próprios salários em R$39 mil, eles estenderam a terceirização de maneira restrita no país, né? Que atinge hoje mais ou menos 14 milhões de trabalhadores e trabalhadoras e agora vai ser irrestrito. Né? Um ataque enorme às mulheres e os negros, principalmente no nosso país. Revogação da PEC 55, enfim, todos os ataques que a gente viu acontecerem, também de todas as privatizações, inclusive lutando pela estatização das empresas privatizadas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, sob controle operário, para enfrentar e evitar as tragédias capitalistas, como foi a tragédia de Mariana, né, que segue impune até hoje. Mas também atacar o que é esse judiciário. O judiciário é uma coisa que não tem cabimento. Meia dúzia de pessoas lá, os ministros, que já se acham os donos do mundo agora, mandam no país, ganham salário de mais de R$100 mil, não foram eleitos por ninguém e eles estão decidindo em quem que a população pode votar, essas pessoas. Então, por exemplo, a Assembleia Constituinte poderia também decidir coisas como eleição direta dos juízes, que sejam revogáveis, que ganhem o mesmo salário que uma professora, que inclusive os casos de corrupção sejam julgados por júri popular e não pela Lava Jato, que todo mundo sabe que é uma palhaçada e que não tinha nada a ver com combater a corrupção. E várias outras medidas que a gente poderia defender. Efetivação de todos os terceirizados sem necessidade de concurso público. Igual salário, igual trabalho. As mulheres negras ganham 60% a menos que os trabalhadores brancos no país. Isso é uma destruição da vida de cada mulher negra todos os dias na sociedade que a gente vive, que é tão racista. E também lutar, por exemplo, pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Que, obviamente, a extrema-direita, ela não quer que a gente tenha nenhum direito, né, nenhum tipo de direito, mas também esse direito não foi nos
não conseguimos conquistar esse direito nos 13 anos de governo do PT. O PT não legalizou o aborto. Ao contrário, o PT fez uma carta ao povo de Deus, dizendo para toda a bancada evangélica que quer decidir sobre o nosso corpo, para ficar bastante tranquilo que não ia ter legalização do aborto no governo deles. Isso depende da nossa luta, porque não dá para confiar nem na justiça, nem no Senado. Por exemplo, teve todo o processo da Maré Verde na Argentina. Não estamos falando de milhares de mulheres, estamos falando de milhões de mulheres que saíram às ruas. Foram milhões de mulheres. E quem que definiu? Isso é um retrato da sociedade que a gente vive, né? De como uma Assembleia Constituinte seria muito mais democrática. Quem terminou decidindo foi um punhado de políticos burgueses que decidiram se as mulheres podiam ter a legalização do aborto ou não. E não as mulheres que estavam ali todos os dias organizando paralisações nos locais de trabalho, nas universidades, ocupações, nas escolas, para defender o direito ao aborto. E aí também se mostra a importância de não desconectar a luta das mulheres da luta anticapitalista. Porque depois chegaram a dizer, bom, se tivesse mais mulheres no parlamento, no Senado argentino, teria passado. Bom, é uma opinião. Obviamente o parlamento, no Brasil inclusive, ele é uma expressão brutal da opressão de gênero do patriarcado. São muito poucas mulheres que tem no parlamento. Agora depende com que política vão defender. Tiveram algumas mulheres, por exemplo, no parlamento, no Senado argentino, que falaram que eram a favor do aborto, né, e faziam demagogia com a nossa luta, mas aí depois quando o Macri foi propor um plano de ajustes contra a população, junto com a FMI, que ia tirar o orçamento público dos hospitais, que seria o lugar para a gente poder fazer o aborto, principalmente as mulheres pobres e negras, no sistema público de saúde, aí votaram a favor. Então votaram a favor do aborto, mas votaram a favor de cortar todo o orçamento público da saúde. Então não está em defesa da luta das mulheres. Então não adianta fazer demagogia com a nossa luta. Então, a gente coloca essa perspectiva porque a gente realmente acha que a população, que a vontade da população deveria ser colocada até o final, decidindo os rumos do país de conjunto. Nós colocamos isso na perspectiva de quem defende, como eu coloquei anteriormente, um governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo, né, defender uma revolução operária e socialista, porque a gente sabe que no capitalismo não existe mal menor para as mulheres. Não existe isso. Porque vez ou outra a crise vai vir e vai descarregar muito mais forte sobre as nossas costas. Então é por isso que a gente rechaça com muita força esse fortalecimento da extrema-direita, o que significa o Bolsonaro, todo mundo está vendo aí nas redes, todo mundo manda os vídeos que estão surgindo das coisas absurdas que ele fala, dos negros, das mulheres, dos LGBTs, é um ódio de classe que ele tem contra nós, né, e todo esse golpismo que abriu espaço aí para esse fortalecimento, mas também deveria nos gerar ódio de classe que queiram usar a luta das mulheres para fortalecer essa política entreguista do PT. Porque essa política entreguista vai nos trazer no mesmo buraco de novo. Porque o governo do Haddad já anunciou que vai implementar ataques. E ele pode implementar ataques de forma mais lenta. Mas não nos iludamos. O voto não vai fazer sumir esses 26% de intenção de votos que existem hoje para o Bolsonaro. Essas pessoas vão continuar existindo. Vão continuar exigindo medidas mais à direita contra todos nós. Então, não é no voto que a gente vai conseguir enfrentar esses setores. E a única coisa que a estratégia do mal menor consegue, tentando aterrorizar o conjunto da população de que se não votar na gente, né, não votar no PT no caso, o Bolsonaro vai entrar, a única coisa que eles conseguem não é enfrentar o Bolsonaro, porque não enfrentaram o golpe, não enfrentaram a prisão do Lula, não enfrentaram nada até agora. A única coisa que eles conseguem é impedir o surgimento de uma alternativa independente e revolucionária que realmente possa colocar um caminho de esperança para todos esses objetivos que a gente se coloca. Sem isso, a gente segue de mal menor, em novos pactos de pacificação nacional, com golpistas e não golpistas de mãos dadas para implementar
os próximos ataques contra a gente, contra as mulheres. Então, a gente não pode resumir a luta e a energia das mulheres, que inclusive é eletrizante, imparável, mundialmente, com todo o movimento de mulheres que a gente está vendo, não podemos reduzir essa força a um voto. Achar que a nossa luta é para isso. A nossa luta, nós vamos fazer ato, manifestação, etc., para um voto. E ainda mais para essa perspectiva. Né? A gente vê, ao longo dos últimos anos, inclusive, uma tentativa muito grande de cooptação do próprio movimento de mulheres, né? Pelo próprio sistema capitalista, tentar aparecer um pouco mais feminista, LGBT, tratando o próprio feminismo como um certo nicho de mercado, inclusive. A gente vê muitas propagandas feministas, né? De repente você vê o Itaú falando lute como uma menina, que é uma coisa assim, que fica um negócio meio estranho, inclusive, porque é parte do capital financeiro que está atacando o conjunto da população, mas a gente vê isso, essa tentativa de cooptar para esvaziar o sentido radical da luta das mulheres, que historicamente mostraram que quando aliam a luta das mulheres com a luta anticapitalista e revolucionária, a gente pode se colocar na linha de frente e pode dar um grande exemplo. Então essa é a perspectiva que a gente se coloca a partir do Pão em Rosas, apostar no movimento de mulheres, mas de uma forma que ligue a nossa luta com essa luta anticapitalista, um feminismo socialista de independência de classe, para que os capitalistas paguem pela crise, para que não sejamos nós, para que a gente não caia nesse conto das mulheres no poder, em geral, não se sabe com que política. Depois vem uma Cátia Abreu, aí a motosserra de ouro, amiga dos latifundiários. Depois vem uma Ana Amélia, que tira foto com o chicote que dá nos negros, apoiando os latifundiários no Rio Grande do Sul. Depois vem uma Marina Silva, que fala de ecocapitalismo e que hoje declarou que ela barra a legalização do aborto, se for eleita. Bom, essas mulheres não nos representam. Então a gente não pode ser uma no poder, nós temos que ser milhares nas ruas, mas com uma política e com uma estratégia que apresente uma outra alternativa e a possibilidade de uma outra sociedade muito distinta dessa que a gente está vivendo aqui hoje, do que querem piorar muito mais com que essa extrema-direita